Com vocês, o Alvo Cast. Fala, galera! Estamos começando mais um AlvoCast. Hoje estamos aqui com duas convidadas super especiais, a senhorita Ana Maftana. Diga um oi aí. Oi, gente. E a senhorita Gabi Mota, que é a nossa redatora aqui no Alvoroço. Oi, pessoal! Estamos só com meninas hoje, porque nós vamos falar de uma personagem muito especial, que é a Esther. E para alguns ouvintes, ela também é chamada de Radassa. Ela foi uma jovem, num tempo muito difícil, no exílio da Babilônia, que foi criada pelo seu primo, Mardoqueu. E a gente vai começar falando um pouco sobre um dos grandes atos da história de Esther, foi quando ela foi interceder pelo povo dela diante do rei, que não só era rei, mas era o marido dela. Então a gente vai começar com essa pergunta. Então, você ouvinte, se você estiver com a sua Bíblia aí, abra em Esther, capítulo 5, porque hoje nós vamos usar referências. E vamos lá. O que a gente pode aprender, meninas, com Esther no versículo 1 e 2 do capítulo 5? Bom, eu entendo que a história de Esther foi muito inspiradora pra gente. E o que eu vejo no versículo 1 e 2 do capítulo 5 é que Esther, ela estava disposta a lutar pelo seu povo, porque ela não precisou ser chamada como a Vasti. A Vasti, diferente de Esther, ela foi chamada, ela desobedeceu. Esther, ela era disposta, ela era corajosa e ela era uma pessoa amável, humilde, porque os judeus, né, na época, Amã, que era o governador lá, era o líder, ele não gostava dos judeus e ela, apesar de não ter se declarado judia no começo, ela lutou pelo seu povo, que é o povo do seu primo, o povo daquele que criou ela, e ela conseguiu salvar o povo dela, porque ela estava disposta, ela estava lutando pelo seu povo, além da coragem, da humildade, eu acredito na disposição que Esther teve. Sim. E aí, Ana? Então, como a Gabi mesmo disse, né? Ela estava muito disposta. Eu acredito que ela não tenha pensado duas vezes, né? Tanto que mais à frente não, acho que um pouquinho atrás ela fala só pra galera jejuar e orar. E ela estava disposta, ela falou que se precisasse morrer por aquilo, ela morreria. Então, assim, eu acredito que ela teve muita coragem. E uma das características que eu estava vendo aqui, ela parecia, né, aparentava ser uma pessoa muito educada e humilde, porque, igual a Gabi falou, ela não foi chamada, ela só foi, ela teve uma ousadia, assim, ninguém chamou ela tinha uma causa, ela tinha Ousadia é a palavra, uma pessoa ousada. ela foi ousada, ela tinha, assim, um motivo pelo qual ela estava dizendo ali, eu tenho um motivo para viver, mas eu também tenho pelo que morrer, se for preciso morrer por aquilo ali, pelo meu povo, eu estou disposta a fazer isso. Então, eu acredito que ela foi muito ousada, porque naquela época não era qualquer um que entrava diante do rei, não, né? Pois é. Você precisava ser chamado. Se você não fosse chamado, você estava morto, né? Você certamente morreria. Cara, e eu achei incrível que ela pegou, tipo assim, ela poderia muito bem, já que ela não se declarou judia, esquecer, falar, poxa, infelizmente eu não vou trocar toda a minha vida de rainha pela morte, entendeu? Da minha galera. Mas ela falou, não, é o meu povo, então ela pegou a causa, bateu no peito e falou, não, então a gente vai lutar junto, a gente vai fazer junto, a gente vai salvar isso tudo. Então, cara, é uma coisa inspiradora de verdade para as mulheres, pra gente ter voz, pra gente ter coragem e lutar pelos nossos, assim, ter voz pra reivindicar nossas causas, entendeu? Eu acho, poxa, muito legal. Sim, Uma coisa que vocês falaram que é interessante é o seguinte, eu acho que foi uma coisa que, inclusive, eu estava vendo uma postagem hoje de uma certa pessoa que, inclusive, está conosco, chamada Ana, que a gente estava falando sobre chamado, né? Muita gente está esperando em Deus que ele chegue e diga qual é o grande propósito que ele tem para sua vida de forma pessoal,
mas às vezes Deus está esperando que você simplesmente tenha coragem de fazer a obra dele e de falar no nome dele. Deus está esperando que você preencha o buraco que você está vendo que precisa ser preenchido. O nosso propósito é construído à medida que a gente se propõe a servir, à medida que você se propõe a se colocar em humildade, em serviço. Quando Deus ele pergunta a Isaías quem estaria disponível para pregar, Isaías diante de Deus, numa das grandes visões dele no início do livro, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus está esperando que você veja a necessidade do reino e que você vá lá com coragem e preencha aquele lugar que está vazio. Sim. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa. Até sobre um pouquinho disso aí do chamado, e me chamou a atenção quando você falou sobre ela, né? Ela pôr em prática o chamado. No capítulo 4, o Mardoqueu chega para falar com ela. E ela, cara, eu achei ela muito educada. Ela, assim, ela escuta o que ele tem a dizer. Antes dela tomar uma posição, ela escuta. E Mardoqueu chega para ela e ele fala assim, não pensa, conjecturando, né, gente? Não pensa que porque você tá na casa do rei, você vai se livrar. Porque se for o povo, você vai junto. Então, meio que assim, mediante aquela situação, ela escolheu não só tomar uma posição, mas ela escutou o que ele tinha para dizer. Independente dele ser da família dela ou não, ele fazia parte do povo dela. Então, eu acho que fez toda a diferença, sabe? Ela ouvir e colocar em prática aquilo que ela precisava fazer. Sim, sim. Uma outra coisa que eu queria só acrescentar, que eu também vejo no texto, é o seguinte. Isso é um paralelo diferente, eu tô aqui mudando um pouco de assunto, né? Mas em respeito a Mardoqueu, Esther nunca contou para o rei, que também era seu marido, que era judia. E digamos assim que, de certa forma, ela estava omitindo uma informação importante sobre a vida dela para a pessoa com quem ela estava dividindo a vida dela. E, no entanto, aconteceu um desastre, né, com o povo dela. O povo dela estava condenado à morte. E, digamos assim, de certa forma, a Esther, ela se apresentou diante do rei com certa culpa no cartório. Até que a gente pode dizer assim. Só que mesmo com culpa no cartório, por isso que Esther é uma figura de muita ousadia, principalmente para nós que somos mulheres. Ela se vestiu das suas vestes reais, se vestiu com a sua dignidade, com o valor que ela tinha, apesar de nunca ter contado ao rei quem ela era de verdade, mas ela foi lá e teve coragem de interceder pelo povo dela. E isso é incrível. Isso fala sobre que diante de Deus a gente não deve ter medo, mesmo quando a gente está em pecado. Ele só deseja que a gente tenha coragem de admitir o nosso erro, pedir perdão e ir atrás, cumprir o propósito que ele tem para nossa vida. Sim. E deixa eu te falar, agora que você falou disso, a gente vai lembrando. Eu talvez não acho que ela tenha tanta culpa no cartório, que eu até fiquei pensando. Eu não sei se você vai lembrar, mas Abraão, depois que ele recebe a promessa que ele sai da terra dele, ele tem que, eu não sei se ele chegou a omitir, mas assim, ele não explicou para Abimeleque que Sara era sua mulher. E depois acontecem algumas coisas, algumas coisas acontecem. E assim, eu acredito que talvez aquilo ali tinha feito, sabe, tudo combinou, cooperou para que fizesse parte de tudo aquilo que ela ia passar. Porque eu acredito que se ela tivesse falado que ela era judia, ela nem tinha, assim, ela nem estava apta para fazer parte dali, né, com o rei, ser rainha. Eu acredito que ela não teria como. Então, eu acho que aquilo ali, não, sei lá, eu não considero como uma omissão, sabe? Eu
Concordo, porque eu acho que foi até um propósito, porque talvez se Esther tivesse se declarado judia, o rei não tivesse tido ela como esposa, ela não teria sido rainha, ela não conseguiria livrar todo um povo, porque o povo só foi, assim, condenado por conta de um erro de Mordecai, né? Porque ele estava lá na porta e Amã passou e ele não se prostrou, não quis se curvar e etc. Então, como Mordecai era tipo um líder, assim, né, dos judeus ali, o povo falou, então vamos queimar o povo inteiro, né? Vamos condenar o povo inteiro. Então, eu acredito que havia um propósito por trás dessa omissãozinha da Esther, né? Não foi uma mentira, foi uma omissão. Porque, cara, ela conseguiu livrar um povo inteiro, entendeu? E eu acho que vocês atentaram o fato dela ouvir o primo dela, e eu também me atentei que nos versículos 16 e 17, ela teve muita autoridade para falar com o seu primo, porque ela falou, vá, reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. E no versículo 17, eu vou pular, então Mordecai foi e fez tudo que Esther lhe havia ordenado. Então a gente tem que saber a hora de ouvir e tem que saber a hora de impor algumas coisas, porque tem coisas que se a gente ficar de muita enrolação, as coisas não vão, tipo, acontecer, entendeu? Então, Esther, ela teve muita autoridade, teve muita ousadia de novo para fazer isso tudo, e o povo jejuou junto com Mordecai. Sim, voltando também para o que a Ana falou sobre Abraão, né, ter ocultado. Na verdade, são dois casos onde aqui Esther e Abraão, eles ocultaram informações diante de pessoas importantes. E, gente, omitir é errado. Só que, é como a Ana falou, apesar de ser errado, Deus usou o erro, no fim, para o bem do seu povo. É como se... Peraí, deixa eu arranjar uma palavra certa aqui. É como se não, tudo no fim das contas coopera para o bem. Até quando você passa por uma situação difícil, você está em fraqueza espiritual, quando você se recupera, quando você se restabelece, aquilo vai se tornar bem para você de alguma forma e vai se tornar exemplo para os outros também. Sim, verdade. E você, rapidinho, a última coisa. Você, agora veio aqui ao meu coração isso muito forte. Um paralelo, né, com a Vasti, tá vendo? Às vezes, quando a gente... Cara, não importa. Quando Deus tem um lugar pra gente, Deus tira outra pessoa que não tem nada a ver. Às vezes, as pessoas nem querem se apresentar, sabe? Mas, assim, Esther veio e tomou o lugar dela sem medo, sabe? Ela tinha uma causa. Então, assim, independente da situação, sabe? Sempre tem um lugar preparado para nós, como filhos. Então, assim, isso bateu muito forte no meu coração. Amém, amiga. Pulando para a próxima pergunta, porque a gente já falou bastante. O que Esther demonstra, a gente ainda está falando dentro do capítulo 5, o que Esther demonstra ter no versículo 7 e no versículo 8. Assim, ela teve coragem, né? Demais, uma mulher corajosa, né? E ela foi esperta, né? Que ela chega, e só dele já não ter matado ela, baixou o cetro, tudo bem. Ele já achou graça, né? Esther devia ser bem bonita mesmo. Mas, assim, ela teve muita coragem. E acho que ela deve ter bolado um plano, assim, sabe? Ela, não, vem pro banquete. E depois a gente conversa, né? Ela planejou um cenário. Imagina ela planejando esse cenário. Ela planejou a situação toda. Então, assim, muita coragem, né? Que a nossa amiga teve. Só consigo enxergar isso. Eu enxerguei... Fala, Gabi. Eu enxerguei de maneira que Esther, ela quis servir, porque, por exemplo, o rei, ele tinha muito bom grado de conceder um pedido a ela, né? Ele falou, o que você quer? Pô, se você quiser as províncias, eu te dou, não sei o quê. Então,
sabendo que o pedido dela talvez fosse ser demais, Esther teve uma vontade no coração dela de preparar um banquete. Então, eu acho que antes da gente procurar ser servida, a gente precisa servir outra pessoa, a gente precisa buscar fazer algo para outra pessoa, entendeu? Isso foi o que mais tocou o meu coração nesses versículos. Amiga, genial, hein? Genial. Obrigada. Eu já não vi assim. Cara, eu acho que Esther, isso é verdade, o que você falou, né? Mas assim, eu acho que Esther ela foi muito estratégica. Sabe aquele lance que você precisa falar uma parada muito séria pra alguém e antes de falar um negócio sério, você vai lá e agrada a pessoa e diz a notícia boa primeiro? É tipo Eu falo, isso. nossa, você tá tão bonita hoje. Foi, ela fez isso, gente. Tá Ela bem, não- dormiu bem. Foi tipo isso, sabe? Eu acho que Esther, ela foi estratégica. Ela não chegou diante do rei assim, tipo, rei, estou desesperada. O meu povo vai morrer por sua causa, porque o senhor permitiu que Amanda... Não, ela não fez isso. Ela começou com um banquete. E não só isso. Eu acho que eu percebo isso nas palavras de Esther. Ela fala assim, né? Se eu achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição. Ela foi muito humilde, gente. Muito educada, gente. Humildade, educação, estratégia. Mas- Gente, sinceramente. Eu acho que o jejum que a galera fez, eu acho não, eu tenho certeza, que o jejum que a galera fez colaborou muito, moveu muita coisa no mundo, no reino espiritual. Então, assim, acho que foi um conjunto de coisas, sabe? Ela não chegou de qualquer jeito, ela sabia se portar diante do rei. Por ela saber que ela já era, assim, de se acharem graça dela. Então, eu acredito que ela tenha sido muito esperta e muito guiada pelo Espírito. Então, tudo colaborou, sabe? Sim, e falando do jejum agora, o jejum é uma preparação. E se ela foi estratégica no início, antes mesmo de chegar e falar com o rei, e também depois, do início ao fim, ela contou com a direção de Deus. A gente não pode fazer nada na nossa vida sem a direção de Deus, sem se consagrar a Deus, sem esperar de Deus a estratégia, a força. Isso se chama dependência, né, gente? Uhum. Sim. E eu acho que tinha tudo para dar certo, sabia? Porque, assim, depois, não sei se vocês vão... Eu não sei se vocês vão encontrar, mas o Mardoqueu, um pouco antes, ele tinha escutado um plano que a galera fez para poder, que a galera queria pegar o rei, né? E aí, cara, para você ver como Deus monta o cenário todinho, depois disso, ele ficou sem sono. Eu tenho certeza que foi Deus que tirou o sono daquele homem, cara. Então, assim, foi um cenário todo completo, sabe? Depois ele vai chegar e falar assim, cara, e o rapaz que veio e que fez isso, que me livrou de ser morto, o que aconteceu com ele? Ninguém fez nada por ele? Então, assim, acho que tinha um cenário, sabe? Deus foi montando um cenário. Mas eu acredito que muita coisa, assim, a fidelidade de Esther com o povo dela, sabe? Por ela ter Mardoqueu, que era da família dela, que criou ela como filha. Então, foram muitas coisas que colaboraram para que eles tivessem sucesso, né? Através de Deus, obviamente. Nesse plano aí que a Esther montou, porque foi um negócio de outro mundo, gente. Com certeza. Gabi, tu quer falar mais alguma coisa? Não, passo das Esther as minhas palavras. Perfeito. Ok. No final do nosso programa hoje, eu vou deixar vocês com uma pergunta bem livre. Vocês podem falar o que vocês quiserem. Que característica de Esther mais chama a atenção de vocês e traz alguma lição para a vida de vocês de forma pessoal? Se eu falar tudo, é muito clichê ou nem? Não, vai, Gabi. Cara, eu acho que ultimamente, né, a história de Esther na minha vida tem tido uma importância muito grande, tanto pela humildade da Esther quanto pela sabedoria, porque Esther foi uma mulher muito, muito sábia. Uma sabedoria de impressionar qualquer um.
E eu acredito que uma coisa que eu sempre tive muita... É uma coisa bem pessoal minha. Eu sempre tive muita dificuldade em saber a hora certa de falar algumas coisas e saber a hora certa de ouvir. A Esther me ensina, né, cada dia mais a hora certa que eu preciso falar, que eu preciso agir, que eu preciso ter autoridade. Me ensina que a todo momento Esther foi humilde, por mais que ela tenha sido muito Muito educada, né? Ela sabia que foi estar no lugar dela. Então, assim, e acho que ela fez completamente certo, né? Tem uma passagem que diz, né? Mas primeiro que Deus é todas as coisas serão acrescentadas. Então, a partir do momento que ela escolheu, ela falou, né, gente? A mulher estava disposta a morrer por aquilo. A partir do momento que ela escolheu o serviço, que ela escolheu ajudar o povo, as coisas foram completamente acrescentadas, não só na vida dela, mas na vida daquele povo. Então, assim, ela realmente foi uma mulher de Deus, uma mulher sinistra, que fez muito, só com pouco, com uma ação que ela teve, ela conseguiu mudar a história de uma galera. Então, assim, acho que ela foi uma mulher sensacional. Sim. Eu termino o nosso querido programa com o que eu aprendi sobre Esther. Às vezes, Deus pode te colocar em lugares altos, em patamares altos. Só que títulos não significam nada se você não faz nada pelas pessoas. Deus pode ter te chamado para ser profeta, para ser apóstolo, para ser líder, para ser... Enfim, não importa. Se você não está servindo, se você não está fazendo algo pelas pessoas que estão ao seu redor, pelo povo de Deus, pelo reino de Deus de verdade, não vale de nada. Sabe, Estela foi literalmente colocada contra a parede por Mardoqueu antes de se encher de coragem e fazer o que fez. E Mardoqueu lembrou a ela de que ela estava naquela posição por um propósito, para fazer alguma coisa. E Deus nos coloca em determinados lugares para a gente fazer coisas pelas pessoas e não apenas ter o título. Meu Deus. Sensacional. Aí, de aquela coração. frase. De coração. Aquela frase, gente, se você não serve pra servir, você não serve pra nada. Falou Isso tudo. aí. Acabou, fechou com tudo, minha filha. Caraca, Renatinha. Meu Deus. Sinceramente, hein? Ela chamou a gente aqui pra quê? Ela chamou a gente aqui pra quê? Nós somos coadjuvantes aqui. Menina. Enfim, gente, que vocês podem guardar tudo isso no coração. As meninas aqui foram geniais. Elas aprenderam coisas diferentes de mim dentro do texto. E vale ressaltar, leia a Bíblia em casa. Estude. Por favor. Porque Deus vai falar com vocês, né? Como falou com nós três aqui. Então, meninas, considerações finais e despedidas. Considerações finais e despedida. Cadê a Gabi? Deixa a Gabi falar. Tô aqui. Leia a Bíblia. Deus vai falar de formas incríveis com você, de formas diferentes também. Muito obrigada pela atenção de vocês. Volte sempre e veja os vídeos no IGTV do Instagram Alvoroço. Mil beijos. Aí, garota. Vamos ler a Bíblia. Vamos permitir que Deus fale com a gente, né? Porque não adianta a gente querer que Deus fale com a nossa Bíblia fechada. Nunca vai acontecer isso, né? Então, Aleluia, vamos procurar a Deus nesses tempos, né? Que já não estão muito fáceis. Então, vamos tentar ao máximo estar mais próximo de Deus. E obrigada, Renata, tá? Mais uma vez. Espero que abençoe a vida de vocês, gente. Foi uma bênção pra gente. E que Deus possa falar com vocês através das nossas vidas. Amém. E é isso, galera. Continuem com a gente. A gente está sempre por aqui no YouTube DVD. Curtam, compartilhem com seus amigos e reflitam sobre isso. Amém? Beijo!
Tchau.